Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, coloquei no meu Instagram, aliás, @diegot.que. Se você quiser participar lá, seria muito bem-vindo, bem-vinda. Eu posto muita coisa lá que eu não posto aqui no YouTube. Prometo estar mais presente aqui no YouTube a partir de agora. Enfim, postei lá uma enquete sobre uma passagem na Bíblia, que é essa aqui, ó. Dá uma olhada aí. Pois é. E aí perguntei para as pessoas ali o que elas achavam, o que ela tinha entendido realmente sobre aquilo ali. E elas vieram justamente com o principal ali, o enunciado, né? Ele causava uma ruptura, ou seja, trazia o novo, uma ideia do novo, que é justamente o que explica ali naquelas linhas mais abaixo ali, da explicação sobre aquele trecho. Ou seja, ninguém parou para pensar e refletir realmente. Traz aquilo como uma verdade absoluta, e aí não reflete, não tenta entender, vivenciar a autodescoberta, o autoconhecimento por si próprio. E aí você fica suscetível ao que dizem para você sobre o que é verdade e o que não é. E na verdade não é nada disso. Jesus, ele era uma ruptura de um velho padrão, na verdade uma fase seguinte de um início de consciência. Então, claro, só o movimento, só a presença dele aqui já era uma ruptura aos velhos moldes das ideologias e tudo mais. Então, falar que aquilo é uma ruptura, o que está escrito ali, não é necessário, é uma explicação muito generalizada sobre o que realmente está acontecendo ali. E o que realmente do que se trata aquilo ali é sobre frequência. Jesus ali está falando sobre frequência, que é o que a gente tem disponível para todos nós, e o que devemos buscar como evolução espiritual. Se trata de uma frequência elevada vibracional, e é ali que você está, como ele diz, com o Pai. É ali que você está do fluxo do todo, ali que você está com o fluxo com o universo, com o seu espírito, onde você funciona em outro nível, suas habilidades são outras, um iluminado, entende? E o que ele quis dizer ali? Primeiro, que chegaram e falaram: mas a gente fica aqui fazendo jejum, tem que entender o porquê do jejum para começar. A gente tá aqui fazendo jejum e você fica aí com os caras que são os maus aí da coisa e ainda fica comendo e bebendo, enquanto a gente tá aqui se matando pra fazer as coisas direitinho dentro do que manda as leis de Deus, daquela antiga visão. E você fica aí trazendo essa zoeira toda aí. Então ele disse, o noivo ali no caso seria ele, dentro da parábola que ele usou. E aí o que ele quis dizer? Enquanto aquelas pessoas estiverem com ele, não necessariamente elas têm que fazer jejum. Por quê? A frequência de Jesus era tão alta, mas tão alta, que há relatos que diziam que quando ele suava, ele sangrava. Por que acontecia isso? A frequência que ele trazia era tão superior que esse corpo, para ele estar desse formato denso de matéria, ele não consegue segurar aquele nível de frequência, aquele nível de energia que ele trazia. Tanto é que quando algumas pessoas iluminam, elas morrem, ou seja, o corpo de luz delas, eles são expelidos do corpo, porque não tem capacidade de suportar aquela energia tão dissonante, mais alta do que a matéria. Por isso que algumas pessoas às vezes relatam que quando aparece um ser de luz, começa a passar mal e pede para ter distância, porque impacta. Se um ser de luz daquela frequência realmente chegasse perto de nós, nos desintegraríamos por conta dessa... como a água no estado sólido, líquido e gasoso. É uma questão da velocidade dos átomos ali, das moléculas, né? Quando a gente está aqui na matéria, é como se a gente fosse o estado da água sólido. Conforme você vai subindo as frequências e os átomos, as moléculas vão trabalhando cada vez mais rápido, você vai mudando de estado. Por isso, cada vez você vai ficando, conforme você evolui espiritualmente, você vai se trabalhando internamente, você vai vibrando mais alto, você vai começando a ter uma percepção muito mais sutil de tudo à sua volta. Jesus adivinhava o pensamento das pessoas, porque ele estava ali o tempo inteiro conectado no nível sutil dos outros corpos das pessoas também, pelo nível de sutileza da frequência alta que ele se encontrava.
Entende? A facilidade dele em dar os comandos, em dominar os espíritos ruins, tudo advém dessa frequência altíssima, onde se ele quiser ele destrói, é uma palavra dele, acontece. Porque ele está em união com o todo, com a frequência do fluxo, que você pode chamar a frequência de Deus, o amor incondicional. Tudo isso é uma frequência absoluta, é a frequência mais alta que a gente pode atingir. E é uma caminhada para a gente chegar lá. Tem alguns relatos na Bíblia onde diz que as pessoas encostavam nele e eram curadas. Por quê? E quando ele também falava, sua fé te curou, o que é na prática isso? É você acreditar. O que é acreditar? É você permitir esse acesso à frequência que ele trazia. Então, muitos mestres na Índia, por exemplo, eles iniciam as pessoas colocando o dedo aqui no centro da testa, ou seja, onde está a nossa glândula pineal, o acesso à expansão da consciência. Então ele joga uma energia lá dentro e aquilo abre a pessoa no meio, digamos assim, em consciência. Ele eleva o padrão vibracional, ela já tem que estar num estágio melhorzinho para isso acontecer, sem riscos, porque há a chance da pessoa, se ela estiver muito densa, que é a explicação seguinte, onde fala dos barris, onde ela estiver muito densa, ela pode morrer, você vai entender já já. Então, enquanto as pessoas estiverem com ele, a frequência dele é tão alta que ele impacta tudo ao redor num nível absurdo. Então as pessoas, para que elas faziam o jejum? Para se limpar dos alimentos e a baixa frequência que o alimento traz, o máximo possível, para as células delas estiverem livres, de estar trabalhando ali com coisas pesadas, e o padrão vibracional permitir, essa limpeza permitir que se atinja o padrão vibracional alto. É para isso que serve o jejum, ali no caso. Mas também para a nossa saúde, porque você regenera as suas células. Por que a gente tem que ficar fazendo jejum e vocês aí na festa? Por quê? Porque quem está próximo de Jesus não precisava, devido ao impacto da frequência dele nas outras pessoas. Não fazia nem efeito a ingestão de alimentos e tudo mais. Agora ele falou, quando eu não estiver mais entre eles, eles vão ter que voltar a fazer jejum. Exatamente por causa disso. Não vai ter energia dele ali como uma fonte energética absurda. Eles vão ter que voltar a fazer o caminho que todo ser humano precisa fazer. Meditação, jejuar, se alimentar com coisas com mais frutos, líquidos, verduras, e não necessariamente da carne, que tem um peso muito maior. Então assim, claro que não é só isso, é uma parte muito importante do trabalho, mas não é a única, não é por causa disso que você vai acessar coisas, isso dá as condições ideais para você fazer esse acesso. Então é uma coisa que tem que ser, tem que ter um comprometimento nisso e tem que ser constante ali, uma prática constante na sua vida. Jesus tinha que se retirar e ir pro deserto, meditar e ficar em jejum também muitas vezes, Então imagina, o nível dele precisava disso, imagina o nosso, Então se você não está fazendo isso, faz de vez em quando. É aquele negócio, não tem mais, vou equilibrar, vou fazer de vez em quando, meio termo, o equilíbrio é tudo. Gente, esquece essa balela. Daqui para frente, subiu a frequência do planeta, você vai ter que ter um modo de vida totalmente diferente do que foi antes. Acabou aquele estilo de vida. Se você quiser continuar cada vez mais próximos, evoluindo e dentro de uma constante, num padrão vibracional alto, aquela vida de antigamente, onde você comia umas besteiras e voltava e churrasqueava, esquece. Você vai fazer a sua escolha, aonde você quer viver, e vai ter as consequências por estar fora desse padrão. O câncer, ele é causado por uma frequência baixa, isso a ciência explica. Se não existe uma frequência baixa, o câncer não tem como se proliferar ou nascer dentro da pessoa. Então, com o planeta ascendendo vibracionalmente, você vai ter que entender cada vez mais isso e fazer por onde para se manter saudável. Senão nem saudável você vai conseguir. Já não se mantém, porque você não funciona na sua potencialidade máxima dentro desse meio termo. Não existe mais isso. Sabe, nunca na verdade existiu, só que a frequência mais baixa do planeta, como ser vivo, ele permitia que você ficasse ali e vivesse bem, de certa forma, Não mais. Ou você entende isso e entra nas novas regras que não tem o que se fazer, é uma questão de frequência, é uma física, é uma matemática, não é uma filosofia, uma ideologia, entendeu? Então cada vez mais pessoas vão ter que acordar. E o Covid está aí por causa disso, para ajudar a expelir energia densa para as pessoas
subam sua frequência. E aí vem a explicação seguinte, que ele falava que vinho novo não dá para barril velho, não serve, porque estoura o barril. Ou seja, frequência nova num corpo onde as moléculas da pessoa tá toda numa vibração baixa, estoura o barril, estoura o corpo. Quando você tem uma limpeza interna, você coloca uma frequência, você permite uma frequência mais alta de entrar, digamos assim, no seu corpo. Não é que a outra tem que sair, mas há uma transmutação energética ali dentro e há consequências disso para o nosso corpo se reorganizar dentro daquele novo padrão energético. São novas informações entrando e isso na prática causa diversos distúrbios ali. A gente vai ter dores aqui, dores ali, vai ter dor de cabeça, enxaqueca, enfim, existem inúmeras, depende de cada um, da biologia de cada um responde de uma maneira. Isso é um fato. O Covid ele vem, entra, né, ele faz você jogar, transmutar aquela energia densa e alguns corpos, eles são uma versão tão antiga, digamos assim, que ele não comporta mais frequências mais altas. Aí o que acontece? A pessoa morre. Porque isso aconteceu, começou a morrer muitos idosos no começo. Os corpos deles já estão muito sobrecarregados de energia densa por tanto tempo. Quando entra, eles pegam o Covid e libera para entrar uma energia nova com frequência mais alta, que o Covid é para expelir, essa é o que realmente está acontecendo por trás desse movimento no planeta, né, para expelir aquelas ondas de baixa frequência, só que alguns não conseguem, né? Aí o barril velho estoura, ou seja, as pessoas morrem. Mas saiba que nós mais novos, digamos assim, com mais necessidade pela essa busca de consciência, somos os considerados os híbridos, onde a gente viveu numa energia mais densa, apesar de vibrar diferente, e agora a gente vai ter que fazer essa transição interna nossa para justamente começar a vibrar e a funcionar numa potencialidade que a gente já tinha, mas estava dormente. Então saibam disso. A ruptura ele é a ruptura. Então é muito tá generalizando demais ali a mensagem. Sabe por quê? Porque conforme você entende sobre frequência, sabe o que vai acontecer com você? Você vai despertar em consciência. E sabe o que acontece quando você desperta em consciência? Você não depende mais de dogmas. Você não depende mais de religiosidade. Você não depende mais de ninguém falar para você o que é certo e o que é errado. Você vai vivenciar isso. Você vai abrir sua consciência, vai acessar informações do cosmos, de algo lá do seu espírito que está em imagem e semelhança ali com o todo. Você vai trazer a nossa genialidade que todos nós temos acesso a isso, desde que você consiga acessar. Se coloque nessa vibração para acessar. Mesmo que um pouquinho, você vai ver o quanto começa a vir. Aí livro nenhum precisa falar. A natureza, você vai olhar para a natureza e vai falar, confirmei o download que eu recebi. É assim que você vai se guiar daqui para frente, não é por livros. Apesar que no segundo momento você pode consultar um livro, como uma Bíblia ou outro tipo de livro de outras culturas milenares também, que pode te ajudar a confirmar aquilo que você vivenciou. A percepção sutil vai te trazer explicações sobre isso. Então se liga aí, não acredite no que estão te dizendo sobre aquilo. Trabalhe a si próprio e depois leia e tire as suas próprias conclusões. E tenha coragem de seguir aquela sua conclusão, desde que você veja que é para o bem comum e não defenda só um lado parcial da história. Aí sim você está realizando justamente o que Jesus queria que fizéssemos, que é os ensinamentos do Pai, né? Os ensinamentos de uma inteligência maior, bem comum, promover o bem comum, sempre. Esse é o sinal que você está no caminho certo. Mas não seja ignorante a ponto de achar que o seu lado parcial seja para o bem comum. Seja corajoso, seja inteligente, para saber olhar para a sua escuridão e admitir que ela existe e falar, não, eu estou olhando por um lado só. Já nesse movimento, você vai gerar uma consciência nova para si próprio. Ok? Faça a sua verdade por meio das suas ações. E obter consciência é talvez a primeira delas. Beleza? Então é isso aí, gente. Mais um recado para vocês aí. Até a próxima.